Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV. Um programa que leva para você, nosso espectador, um pouco mais de profundidade a respeito do tema liderança e propósito. Quero que você que nos assiste saiba e reconheça a importância dos líderes nas organizações. A importância de líderes que fazem a diferença nas organizações onde atuam. Líderes que treinam sucessores para ocupar suas posições. Líderes que estão no mundo não só de passagem, mas que querem deixar de fato um resultado duradouro através do seu trabalho. E eu sempre começo o programa fazendo uma citação que em geral ela se relaciona com o meu convidado que aqui está. E a citação do dia é a seguinte: eu não sigo as regras estabelecidas, eu lidero com a intuição e o coração. Essa é uma citação da princesa Diana e ela me conecta diretamente com a minha convidada, a doutora Bruna Giacomelli, médica pediatra, responsável coordenadora pela pediatria do Hospital Santa Casa de Santos. E eu usei uma citação feminina que fala de intuição e coração, porque para mim é impossível uma mulher pediatra não utilizar a intuição e o coração no exercício da sua profissão. Bem-vinda, Bruna. É um prazer muito grande te receber aqui no nosso programa. Finalmente, depois da gente tentar algumas agendas, a gente conseguiu agora. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, né? Uma citação de uma pessoa tão líder. Sim. E eu acho que você disse tudo sobre a minha liderança. Eu acho que é isso mesmo. Acho que tudo que a gente está fazendo até aqui, eu acho que foi feito pelo coração, né? E aí a gente foi buscando lapidar isso, mas com certeza o meu coração está muito envolvido nessa liderança e eu acho que essa é meu tipo de liderança mesmo, né? Eu não tinha dúvida, porque é difícil imaginar uma pessoa que tem escolhido a pediatria e que não tenha como um propósito principal cuidar de pessoas, cuidar de crianças e usar o coração para isso, né? Mas eu queria falar um pouquinho da carreira da Bruna. Tá? Ela é formada pela Unimar, Universidade de Marília, em 2009. 2009. Fez residência médica pela Santa Casa de Santos, em pediatria. Ela é titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um MBA em gestão pela FGV, coordenadora do Serviço de Pediatria da Santa Casa de Santos, como eu já falei, supervisora do Programa de Residência Médica do Serviço de Pediatria da Santa Casa de Santos. E é bastante coisa, né? Tem mais coisa, hein? Eu sei que tem mais coisas e eu sei que você é responsável pela residência também, né? Pela residência, pelo internato e sou concursada na Prefeitura de São Vicente. Pois é. E é um vasto currículo e eu queria, aproveitando exatamente isso, eu tenho recebido aqui profissionais da área da saúde que exercem papéis de liderança e de gestão, assim como você. E eu sou dentista por formação, fiz odontologia. Ai, que legal. Pouca gente sabe disso, mas eu exerci odontologia por um tempo, depois fui para a administração também, segui minha carreira toda pela administração. E eu sei basicamente que essa transição não é uma coisa muito fácil. Queria saber como é que ela aconteceu. Me conta um pouquinho do início da sua carreira e como é que você veio parar na gestão. Eu falo que eu cheguei na gestão porque Deus me escolheu para estar na gestão, né? Na realidade, acho que foi pelo trabalho. Acho que tanto eu gosto muito do que eu faço. Eu escutei a minha faculdade inteira que eu não deveria ser pediatra, que pediatra não dá dinheiro, que pediatra que eu ia ser cansada, que eu não ia ter vida social. Mas eu vi que eu me encontrava bem na pediatria e então desde o começo eu coloquei que eu ia fazer a pediatria pelo amor e eu acho que uma das minhas crenças é que quando a gente faz algo que a gente gosta, todo o reflexo vem. Então, eu fui me destoando e as coisas foram acontecendo, né? Então, quando eu fiz residência, eu engravidei da Ana Clara, fiquei um tempo fora. Nesse momento, já fui convidada para fazer a coordenação de Cubatão, bem lá longe. E achei aquilo, tipo, o que eu estou fazendo aqui? E as coisas foram indo. E fui gostando de liderar pessoas, né? Mas também não paro de exercer a pediatria, né? Sim. Então, a minha liderança hoje, ela é pelo exemplo, né? Então, as pessoas veem o meu jeito de trabalhar e a gente vai conseguindo trazer pessoas para trabalhar conosco que têm o mesmo propósito do nosso. Eu falo nosso porque eu tenho uma sócia, né? Então a gente está muito conectada nessa liderança e aí a gente está tentando aí construir um caminho com pessoas parecidas
como a gente atua hoje na pediatria. Tem né? os mesmos princípios, os mesmos valores, né? A gente acaba atraindo pessoas similares. É isso que eu penso. Sempre eu falo disso, que não tem como se exercer o que você acredita sem princípios e valores. E eu recusei muitas coisas por não estarem dentro dos meus princípios, não estarem dentro dos meus valores, do que eu acredito, do que eu consigo. Eu tenho uma filha, né? Então eu sempre penso isso. O que eu quero que minha filha veja, o que eu quero que ela... Eu quero que ela olhe para mim, então assim, eu quero liderar dentro da minha casa já, para poder levar isso pro meu trabalho. Então eu sempre tô muito assim, eu quero que uma pessoa olhe para mim e fale, eu quero ser igual a ela. Então, eu falo isso até pros meus residentes, né? Sim. Hoje a gente tem 16 residentes, né? Falo que eu ganhei 16 filhos, né? Uma coisa nova que chegou na nossa vida ano passado, mas... Que cada nova dia... essa residência? Não. A nossa residência tem mais de 40 anos, né? Sim, de pediatria. De pediatria, né? Mas as coisas foram fluindo, ela chegou em março do ano passado pra mim, né? Como um presente, surpresa. Mas... E uma responsabilidade enorme. né? Quando falaram assim, é você, eu quase morri, infartada. Mas eu conversei com o meu pai, que é meu marido, né? Sim. E ele falou, não, nós vamos fazer dar certo, você é boa no que você faz e a gente vai conseguir construir. Sim. Sentei com a Ana Luísa, que é outra minha sócia, e a gente falou, não, vamos montar? Vamos. Sentamos igual no chão, desenhamos tudo que tinha que ter e a gente foi conseguindo lapidar esse momento, né? Mas começou assim, Qual foi a tua primeira posição administrativa? Foi de coordenadora do Pronto-Socorro Infantil de Cubatão. Pronto-Socorro Infantil Um amigo me convidou, ele falou, acho que tem muito a ver com você, coordenar a equipe. E foi ali que eu comecei. Em que ano que foi isso, Bruna? Foi 2000 e... A Aninha estava com um aninho, então deu de 2014, 2015, né? Sim. Eu nem tinha me terminado ainda a residência, porque faltava a minha licença maternidade, né? Sim. E ali fui construindo, e aí você vai se toando, né? Porque as pessoas vão vendo o seu jeito de liderar que é diferente, né? É muito pelo amor mesmo. E aí as pessoas foram indo, consegui construir uma equipe. Aí depois disso, aí, política, né? Muda, aí eu também saí, porque começaram a entrar os OS, né? Ainda muito teu problema. Aí depois eu era concursada já em São Vicente e fui convidada para ir para São Vicente, coordenar São Vicente. Fiquei na coordenação do CREI uns 7, 8 anos. Nossa, bastante tempo. Eu gosto muito baita também. Desafio, né? E aí fiquei um tempão. Então você passou por Cubatão, passou por São Vicente. Já passei por todas as cidades. Todo serviço público, não, mas sempre na pediatria. Sempre. Como coordenação eu passei em Cubatão, eu passei no CREI, passei no Infantil Gonzaga. E passei na Casa de Saúde, a gente ficou como coordenação bem pouquinho de tempo. E agora na Santa Casa eu já estou desde 2018, a gente está na Santa Casa como coordenação. Sim. Eu acho muito interessante que, com todos os convidados que aqui eu trago, eu gosto muito de pessoas que mudaram de carreira. Foi para gestão. No teu caso não mudou diretamente, que você continua sendo médica. Mas é um ato de coragem. É um ato de coragem de se lançar num desafio inesperado, que você tem que se preparar muito para isso, né? É um ato de coragem, mas em geral, quando a gente se lança nessa coragem, o universo acaba conspirando. E é para mim basicamente o que eu enxergo nessa tua carreira, né? Porque o convite para ser coordenadora do serviço de Cubatão foi uma ponta de um iceberg que foi te dando o caminho para você continuar se desenvolvendo. Em que fase desse período veio o curso de gestão? Quando um pouco antes da pandemia, 2019, eu sinalizei para o Anthony que eu precisava de alguma coisa, porque, assim, a gestão ela é muito diferente, né, da medicina, né? E os gestores não são bem vistos, assim, para a área médica, né? Sim. Então a pessoa pensa assim, é um empresário que ganha dinheiro em cima de outra pessoa, sempre tem essa... E eu falei, não, me falta alguma coisa, né? E a minha dupla, que é o Anthony, ele é minha dupla, né? Sim. Ele só não é médico, né? Mas o resto, às vezes ele também é. É teu sócio em todos os níveis. Ele é meu sócio em todos os níveis. Eu falei, vamos entrar? Vamos ver como funciona? Vamos. E o primeiro ano era nós dois juntos. Sim. Então aí foi o gatilho da gente ir. Então a gente faz primeiro a gestão global e depois de cada um divide com a sua carreira. Eu fiz gestão em saúde e ele fez, acho que administrativa, né? Não sei qual que ele terminou. E aí a gente terminou cada um na sua especialidade. Então foi um divisor de águas, né? O curso da FGV me abriu assim um leque assim para a vida, assim. Coisas que na medicina você não ouve falar, né? Não sabe como gerir isso. A gente nas faculdades em geral de biológicas, a gente é preparado para ser um técnico, né? Justamente. Então, eu como dentista, eu sou treinado para
olhar e atender o paciente na sua necessidade Isso, sempre. bucal, fisiológica, a entregar uma excelência, né? Somos excelentes profissionais aqui no Brasil. Mas a gente tanto não na sabe medicina. como isso em volta, Mas você não sabe como é a fazer seu gerência. caixa. Isso. Você não sabe gerenciar o caixa do seu Isso, consultório. justamente. Você não sabe, às vezes, por que tem que fazer de um modo, do porquê de um outro modo. Sim. Então, assim, muitas coisas foram... tirou uma venda dos nossos olhos, né? E até mesmo, quando eu vou levar isso para a equipe, por que não pode fazer isso ou fazer aquilo, a gente consegue até explicar para a equipe por que não. Né? Às vezes fala assim, mas eu queria pedir um exame e tal no pronto-socorro, mas não dá, porque você não consegue fazer continuidade. Então, assim, até coisas para você explicar para a sua equipe, para trazer, isso veio também pela pós-graduação. Né? E o segmento da saúde, de fato, ele é um segmento muito complexo. Né? Misturar dinheiro, recurso, com vida, com saúde... Para você explicar isso para quem faz a medicina ali na íntegra, né? Por vocação. Por vocação é muito complicado, né? Eu demorei muito para entender isso. Então tem muitas coisas que eu vejo na minha carreira que tive que eu me lapidar antes para depois passar isso para alguém, né? Porque tinha coisas que eu não compreendia, né? E exatamente na posição que você ocupa, coordenando um serviço, você tem demandas que você tem que atender do hospital, protocolos do hospital que você tem que seguir, senão o convênio não paga, né? Tudo isso. Uma série de coisas. O SUS também não. Tem coisa que a gente não é um serviço que a gente não tem, não é um serviço de referência, né? Sim. Então, assim, a gente fica, assim, às vezes com a mão atada, né? O convênio, o SUS, eu sou concursada na Prefeitura de São Vicente desde 2009, então já estou há quase 15 anos lá. Então, assim, eu vivi dentro daquele CREI, né? Tanto que no último dia eu estava lá, né? Chorando, porque... Foi uma construção de vida ali, né? Sim. Né? E era um lugar que, assim, ele foi novo um dia, né? Mas ele foi abandonado. Sim. Ele chegou onde ele chegou, eu sempre falo isso, ele chegou onde chegou, porque não era interessante, né? Eu sempre falo que no caos existe oportunidade, né? Então as coisas são assim, né? Sim. E para eu entender isso, foi muito difícil, né? Só sentindo na pele, às vezes. Só então, estando assim, lá, né? Justamente. E quando muitas pessoas falavam mal do CREI, eu falava, não, lá dentro a gente salva vidas. E do jeito que a gente consegue. Então, a gente que estava lá dentro, a gente fazia muitas coisas que a gestão nem sabia, né? Porque a gente estava abandonado ali, né? E tudo é política, né? Eu também demorei para entender isso na minha vida. Assim, quando eu me formei, né, eu não venho de uma família médica, eu também fiquei meio assim, por que existem tantos médicos políticos? É porque uma coisa está ligada na outra. E hoje eu consigo entender, mas quando eu formei com 24 anos um neném, eu falava, não entendia essas coisas, né? Eu não entendia como chegar, como, né? Até o jeito de falar com outras pessoas, às vezes a gente explode, fala, né? Que a gente é reacional, né? Hoje eu já consigo me conter, né? Sim. Segurar, então é diferente, né? Porque quando você vem da faculdade, você vem aquele emocionado, vim para salvar vidas, vim para querendo fazer a diferença na vida das pessoas. Na realidade, eu sempre falo isso para os meus internos da faculdade e falo isso para os meus residentes. Não importa onde você está, né? Você tem que fazer o seu melhor ali. Sim, então, assim, com os recursos que você tem. Com os recursos que você tem. Eu falo assim que a gente trabalha na Santa Casa, né? É o fantástico mundo de Bob. Porque eu tenho tudo ali dentro. Mas e quando você não tem? Sim. Então a gente tem que eu ensino eles a pensar quando a gente não tem os recursos que a gente tem ali. Então eu sempre falo sobre isso, assim, a gente tem então assim, todos os momentos que eu estava no CREI, eu sempre fui a mesma médica que eu sou dentro da Santa Casa, que eu tendo tudo, né? Sim. Mas foi desafiador, né? Eu cresci muito, eu acho que foi o lugar quando acabou, eu falei assim, eu cresci minha filha aqui dentro, né? Então, assim, eu criei a minha filha lá dentro. Então, isso pra mim foi muito maravilhoso. A experiência que eu tive dentro do CREI foi uma das coisas que me lapidaram bem como gestora hoje, né? O que eu já vivi lá dentro, né? Você viveu, de fato, na pele a posição de médica, a posição de coordenação. A carreira, a gente vai construindo ela aos poucos, né, Bruna? Não tenho dúvida que você não conseguiria avançar, isso para quem está em casa nos assistindo, a velocidade com a qual a informação acontece, o desenvolvimento tecnológico acontece, não tem ninguém pronto hoje em dia. Não tem nenhum profissional que pode sentar aqui e falar, estou pronto. Ninguém está. Nem quem é dono de empresa, líder de empresa há 40 anos, a velocidade com que tudo está se mudando, a gente tem que estar sempre, o tempo todo, estudando. E eu acho que o fato de você ter feito, sim, um curso de gestão é fundamental para você exercer a posição que você ocupa hoje. E olhando a ascensão da tua carreira, que ela é evidente, obviamente você é uma boa líder,
né, uma boa líder, porque senão não teria ascendido na carreira de líder tão rapidamente. Quando a gente olha a tua carreira, a gente vê que é uma carreira rápida sobre esse aspecto de liderança. Às vezes, mas né? é o talento, é o reconhecimento de quem te vê na posição de líder, né? O que não é fácil, juntar a área médica com a área da liderança. O papo está muito bom, mas nós vamos para um intervalo comercial agora e eu te espero na volta para fazer as perguntas típicas que eu faço para os meus convidados a respeito de liderança e que você que nos acompanha já se acostumou. Te espero na volta. União Brasil. União Brasil é mais São Paulo, é mais Itapecerica. Nosso compromisso é colocar a saúde em primeiro lugar, acabar com as filas e garantir a marcação de exames e cirurgias, usando não apenas o SUS, mas também a rede privada. Cuidar e valorizar quem cuida da gente, o servidor público. Eu sou Ramon Corsini. Em Itapecerica, aposte na União. Na hora de escolher um novo caminho, feliz é a União Brasil. União Brasil. Voltamos então com o programa Liderança e Propósito. Hoje recebendo aqui a doutora Bruna Giacomelli, médica, pediatra, coordenadora do Serviço de Pediatria do Hospital Santa Casa de Santos. Bom, doutora Bruna, primeira pergunta que eu quero te fazer, eu acho que para você vai ser muito fácil responder, tá? Porque está na tua vocação. O que te faz acordar cedo, todos os dias, motivada para exercer suas funções? Primeiro eu acho que, como eu te falei, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, né? E eu acho que desde o começo de começar a medicina, eu tenho falo que é um pacto com Deus, né? Então, é o amor, né? O amor de cuidar dos filhos de Deus. Então eu penso muito sobre isso, assim, quando eu acordo, eu falo, hoje é um bom dia para salvar vidas. E eu me salvo também, né? Eu acho que isso é um combustível para mim, né? Sim. Então, eu brinco com a minha filha, até esses dias eu falei, acho que eu peguei pesado. Que ela fala assim, você gosta mais de medicina do que de mim? Eu falo, não gosto mais, eu gosto igual. Então, claro, né? Ela Sim. ganha, né? Mas Lógico. ela entende. Mas que os filhos cobram essa presença da gente, sempre né? cobram, né? Não sou uma mãe ausente, a gente Sim. tem momentos muito de qualidade. Sim. Mas é isso, assim, o que me faz acordar todos os dias é saber que eu posso fazer diferente, que eu posso ser exemplo para alguma coisa boa, que eu posso salvar alguém de alguma coisa, às vezes até com um carinho, um abraço, uma palavra. E é isso, eu acho que eu acordo todos os dias para isso. Eu acho que para a maioria das pessoas que eu trago aqui, a gente vê os olhos do convidado sempre brilhando quando a gente pergunta o que faz a pessoa sair da cama. E para uma médica que escolheu a pediatria, não seria diferente essa vocação de cuidar e ajudar a salvar vidas, né? Segunda pergunta, você que tem uma carreira já extensa na posição de líder, né? Em áreas muito delicadas, gestão de serviço público de saúde, na maioria das vezes que você passou, serviços com carências, a gente sabe muito bem disso. Então, para você, o que é ser um bom líder? Uma pergunta difícil, né? Mas eu acho assim, ser um bom líder, acho que você exercer essa liderança pelo exemplo mesmo. Então, acho que assim, você poder olhar para alguém e falar, nossa, aquela pessoa ali tá ali, faz diferença, eu quero ser igual a ela, quero copiar esse exemplo. A minha filha às vezes fala, tal pessoa quer uma coisa igual a minha. Eu falo, Ana, que legal, você está sendo exemplo para outras pessoas, né? Sim. E as pessoas usam isso muito como inveja, eu não penso isso. Sim. Eu penso que é exemplo. Inspiração, então, inspiração. Né? Porque ela falou, não sei quem copiou a minha festa. Eu falei, que legal, você copiou de não sei quem. Depende né? do ponto de vista, né? Então, assim, eu sempre falo isso pra ela. A gente pode transformar como a gente olha as coisas, né? E é isso que eu acho que ser um bom líder é, você exemplificar para o outro. Então, você ser uma inspiração. Eu acho que ser um bom líder é você ser uma inspiração. Eu tive muitos líderes que eu olhava e falava, nunca eu quero ser igual a essa pessoa. E eu aprendi isso inspiração contrária, né? Eu aprendi isso muito na dor, que eu tive o ano passado, que você pode ser igual a alguém ou nunca querer ser igual a alguém. Sim. Então, esse não é o que me motiva. Então, eu quero que as pessoas olhem e falem, eu quero ser igual a Bruna, eu quero me inspirar nela. Uma coisa que eu falo aqui, muitas vezes você descobre o poder de influência do líder
quando as pessoas ficam tristes com a ausência dele e felizes com a ausência dele. Tipo isso. Se a equipe fica feliz é porque é um líder que não inspira, não motiva, não agrega nada. Eu fiquei doente esses dias e meu telefone não parava. Isso. Calma. E aí eu ficava me cobrando de estar doente, né? Às vezes Mas você acontece. sabe que você está no caminho certo, se as pessoas ficam tristes com a sua ausência, né? O terceiro ponto, para você, eu sei que isso também, como uma mulher, pesa até muito mais do que para os homens, nós sabemos disso. Como conciliar a vida de médica, pediatra, líder, né? Uma líder, coordenadora de um serviço super importante. Você me falou nessas altas demandas de problemas respiratórios que nós temos tido, né? Bastante. Não sei quantas crianças estavam sob seus cuidados lá, sob o seu departamento. Como conciliar isso com a vida pessoal? Como dar atenção para a filha nesse período todo? A primeira coisa que eu acho é que eu não diferencio, né? Então, lá em casa a gente é muito unido e isso foi colocar... Eu nunca pensei que eu fosse casar, porque eu falei, quem vai querer casar com uma médica? Porque a minha intenção era essa, né? Se eu não tivesse casado, eu teria feito eu ia ser missionária para fazer medicina voluntária por aí. Sim. Aí as coisas foram acontecendo, casei, e quando eu casei, uma das coisas que eu coloquei dentro do meu casamento foi assim: Anthony, eu gosto muito do que eu faço. Sim. Então você vai ter que estar inserido nisso. Então quando eu estava de plantão, ele ia me levar, ia almoçar comigo dentro do plantão. E você viu, né? Tá. Sim, então ele está sempre dentro disso. E a Ana também foi criada dentro disso. Que então legal. E eu sempre nunca me deixei abater. Eu faço 36 horas de plantão, eu chegava em casa, tinha uma festa. Você vai fazer uma festa? Vou. Então, assim, não desanimar, né? Você tem que saber por que você está ali. Então, eu não levo aquilo assim, é trabalho. Primeiro, eu acho que é isso. O trabalho, você tem que gostar de estar no seu trabalho. Porque quando você vai para um trabalho que você não gosta, eu sempre falo isso. As pessoas estão com dificuldade de trabalhar no trabalho, né? Sim. Porque não gostam do que fazem. Não gosta. Quando você descobre o teu talento natural, a tua paixão natural, isso. Não é trabalho. Ontem passei muito estresse. Segunda-feira é meu pior dia, né? Acho que o pior dia. Eu saí da casa meio tremenda, assim, né? Ontem eu saí assim. Cheguei em casa, tomei um banho, ouvi minha filha falando do vôlei, não sei o que. Acabou. Então o trabalho ficou lá. Então, assim, a gente tem que saber, né? Então, que dentro do trabalho tá ali. E, assim, hoje, com o WhatsApp, celular, a gente tá 24 horas conectado ao trabalho, né? Sou cobrada também por isso, né? Mas eu tô começando, vejo que em alguns momentos a gente falha, né? Porque a gente quer resolver tudo. Hoje eu comecei a demandar, que é uma das coisas que o líder tem que saber fazer, né? Eu tinha muita dificuldade. Em delegar. Então eu era muito que assim, centralizadora. Né? Ainda sou, né? Mas assim, a gente vai tentando... A gente tem amigos também, né? Tem a outra sócia que vai pedindo, claro. Então a gente vai tentando... Não, e a liderança, ela é um processo evolutivo. Isso mesmo. Um processo evolutivo. Então, assim, a gente está sempre em desenvolvimento, a gente está sempre evoluindo a maneira com a qual a gente lidera. E pegando o gancho com o que a gente está falando, como você sente esse seu processo de evolução como líder? Você acabou de dizer, essa é uma pergunta que eu sempre faço, como você se enxerga como líder? Você acabou de dizer que você é um pouco centralizadora. Você já foi mais? Está trabalhando esse processo de delegar? Já fui muito mesmo, né? Eu não acredito em signo, mas diz que em capricornianos são assim, super. Né? Meu filho eu sei exatamente como você é, então. Então, assim, workaholic, muito, mais pragmático, objetivo, muito. Resolutivo, não desiste. É isso, a minha sócia até postei esses dias, né? Eu com o Tucano e falando com o Tucano, aí eu já coloquei, já sabe que eu estava falando com o Tucano, né? Porque hoje eu tenho um objetivo de evoluir a residência, né? Então todo mundo que eu conheço que possa levar alguma coisa para a residência, eu tô ali conversando com aquela pessoa. Eu estava com o Tucano e mandei para ela. Então assim, eu tô ali eu foco numa coisa e eu quero que aquela coisa dê certo, né? E eu consigo fazer várias coisas, assim. Eu sou uma multifuncional, né? Então eu consigo dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu respeito quem não consegue. Sim. Só que eu consigo e eu me cobro por ser assim. Mas é por isso que você assumiu rapidamente essas posições de liderança. Mas o que eu quero te dizer é muito importante nesse processo aprender a delegar. E uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, formar sucessores. É isso que eu vou te falar também. Você ajudar a desenvolver, enxergar pessoas que num momento de uma falta sua, ou de uma viagem para você descansar com a família, ficar 20 dias fora, você voltar renovada, saber que tem alguém que está ali no teu lugar que está cumprindo bem o papel. É importante fazer isso. Eu fui em busca disso, né? Eu contratei uma amiga que eu sempre falo isso, né? Não tem como você fazer nada se você não admira aquela pessoa. Então, eu fui atrás de uma coach, que é uma amiga, mãe de um amigo, e ela falou, você tá aqui por quê? Eu acho você uma pessoa totalmente desenvolvida. Eu falei, porque eu quero ser melhor ainda do que eu já sou. Sim. Então, eu acho que é a primeira coisa.
E eu via que eu estava assim, eu não conseguia demandar. Então eu já estou numa evolução muito. Só que ainda tem que continuar, né? A gente tem uma evolução o tempo inteiro. E o que você não faz o tempo inteiro, você sempre tem a tomar frente e fazer, você vai deixando de lado, né? Sim. Então é uma coisa que tem que exercitar bastante. E uma outra coisa é isso, que eu enxerguei isso, acho que faz uns 2 anos, que quem não divide, não multiplica. Perfeito. Então isso é uma das minhas frases assim, da vida, assim, quem não divide, não multiplica. E foi aí que eu consegui trazer mais pessoas, porque no início nós éramos 3 sócios e a gente dava conta de tudo. Sim. E eu vi que a gente não estava dando conta de tudo, né? E fora assim, ou estava dando conta de tudo a troco do quê? Sim. Né? A troco de muito estresse, quebrando o dente de estresse, de bruxismo, chorando. E eu falei, não tá certo. Né? Então eu comecei lá atrás falando, não, eu preciso multiplicar. E a gente conseguiu multiplicar e a gente tem como multiplicar, porque eu formo as pessoas. É fundamental. Ter então, uma equipe, ter um time. Hoje, se eu falar, eu quero viajar, eu tenho quem me substitua. Sim. E com a qualidade. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem hoje, hoje eu consigo. E a gente formou a nossa primeira turma agora, em fevereiro, né? Dessa turma, a metade da turma ficou com a gente. Então a gente conseguiu colocar pessoas já na nossa equipe para estar ali. E assim, a gente até sabe as condutas que eles vão tomar, porque fui eu que formei ele. Perfeito. Então eu sei o que ele vai fazer. A mãe falou assim, eu gostei muito do médico tal. Aí eu olhei pra ela, fui eu que formei ele. Aí ela falou assim, doutora, ele parece com você até o jeito de falar. Por quê? Porque a gente tá ali naquela busca constante de trazer essa pessoa, né? Sim. É porque, para a gente crescer também, para você que está nos assistindo em casa, se a gente não forma sucessores, a gente não pode ascender para uma posição maior. Então, hoje a Bruna é uma coordenadora, faz um belíssimo trabalho na frente da pediatria da Santa Casa, mas ela pode ser diretora um dia do hospital, pode ser diretora também, né? médica, diretora clínica, diretora técnica, enfim, é uma posição exercida por um médico. Para ela ser diretora, ela tem que formar alguém para ficar na posição dela. Sempre então, assim. E assim sucessivamente, a carreira vai sendo feita dessa forma. As pessoas têm medo de formar. Não, né? Isso é um grande erro. Bons líderes não têm medo de formar sucessores. Bom, pessoal, infelizmente, nosso tempo hoje acabou. Foi um prazer enorme falar com você, Bruna. Eu adorei. A casa está sempre aberta para te receber aqui. Muito sucesso no teu trabalho à frente da pediatria da Santa Casa. A área da pediatria na Baixada é uma área que demanda uma grande atenção. É uma área carente na região e a gente precisa de bons serviços aqui para acabar de uma vez com aquela história de que o melhor caminho para a saúde é subir a serra. Não é. Temos excelentes serviços aqui embaixo, na Baixada, e a Bruna aqui à frente de um desses belos serviços. Bom, para você que nos assiste, eu te convido toda quarta-feira, às 20 horas, a nos assistir aqui na Santa Cecília TV, no programa Liderança e Propósito. Aos sábados também, às 18h30, a representação do programa. E você pode também acompanhar o nosso programa no Santa Portal, canal Liderança e Propósito, tem todos os programas gravados lá para você assistir e também no Instagram, no nosso endereço, Liderança e Propósito. Eu te espero no próximo programa. Até lá!